Vamos começar agora a falar um pouco da humanidade de Jesus. A gente já viu a importância da doutrina de Cristo, a gente já viu sobre a divindade de Cristo, e agora a gente vai ver um pouquinho sobre a humanidade de Cristo. Pega aí comigo Filipenses capítulo 2, texto básico, texto clássico, né, que o apóstolo Paulo escreve para a gente, para nos lembrar da humanidade de Jesus. E está lá a partir do versículo 5, dizendo assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, ou em algumas versões o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E mais uma vez, aqui não está dizendo que ele deixou de ser Deus, ele apenas não considerou que ser igual a Deus deveria ser algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, a gente vai ver um pouco mais para frente no próximo áudio, falar um pouquinho sobre a kenosis. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. E quando a gente olha então para a palavra de Deus, a gente vê que existem inúmeras evidências nas Escrituras que provam que Jesus era verdadeiramente e completamente humano, 100% humano. Onde é que a gente vê isso? Veja, Jesus tinha nomes humanos, Jesus era experimentado por outros como um ser humano, ou seja, as pessoas pegavam Jesus, ele não passava de um lado para o outro, não era um fantasma. Ele tinha um corpo, ele falava línguas humanas normais, né? Falava hebraico, falava aramaico. Outros se referiam a ele como homem. Ele experimentou a vida como ser humano. Ele teve limitações, como fome, como sede, como cansaço, como intensa tristeza e angústia, como ignorância, né? Como qualquer outro homem. Ele tinha uma alma humana e, pasmem, ele morreu como um ser humano. Então existem 4 coisas que a gente precisa ver. O porquê Jesus deveria vir como ser humano. E a primeira coisa, está aí na sua apostila, ponto A, é que Cristo deveria assumir a verdadeira humanidade para proporcionar a nossa salvação. Por quê? Porque, gente, nada no plano de Deus poderia ser desagregado da pessoa de Cristo e da obra sacrificial que Jesus faria na cruz do Calvário pela nossa salvação. O plano e as palavras proféticas eram justamente que Jesus viria, morreria como um ser humano. Para nós que acreditamos que Jesus é tudo que ele é, para nós, está íntima e inseparavelmente ligado à sua morte por nós na cruz. Ou seja, quando a gente olha para Jesus, era necessário que ele morresse no nosso lugar para que nós alcançássemos salvação. Colossenses capítulo 1, verso 15 até o verso 20, diz assim: ele é a imagem, e pense essa imagem como algo que pudesse ser visto. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Paulo, aqui em Colossenses, ele afirma que a importância do sangue de Jesus ter morrido, para quê? Para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Então a gente entende, gente, que Deus não pode sofrer, é ou não é? Deus não pode morrer. Essa é a grande pergunta que as pessoas têm. Mas se Jesus era Deus, como é que ele pôde morrer? Porque ele se fez homem. A gente vai entender no próximo áudio sobre a hipostásis, sobre a união das naturezas de Deus. Deus não pode sofrer, Deus não pode morrer, Deus não pode se tornar um sacrifício pelo pecado, porque ele é Deus. Deus não pode expiar o pecado, ou mesmo na sua perfeita santidade ter contato direto com o pecado. Somente um ser humano perfeito,
poderia cumprir o papel de se tornar o nosso portador de pecados. Então, gente, quando a gente pensa no que aconteceu, por exemplo, no Gênesis, Adão entregando a autoridade, né, da nossa vida, de toda a raça humana para Satanás, recebendo uma natureza de pecado, Jesus tinha que morrer pelos nossos pecados, porque nós estávamos destinados à ira de Deus, a enfrentar, como diz a palavra, a ira vindoura, uma condenação eterna, de julgamento final, que era inevitável para a humanidade. Mas a boa notícia que a gente encontra na palavra de Deus é que Jesus sofreu esse julgamento por nós. Ele levou todos os nossos pecados sobre o seu corpo na cruz. Por isso Jesus declara que o Pai o havia abandonado. Por quê? Porque não havia a ligação entre um Deus santo e todo aquele pecado que estava sendo levado por Jesus. Então Jesus leva o nosso pecado sobre o seu corpo, presta atenção, sobre o seu corpo na cruz. E para poder realizar isso por nós, ele tinha que ser humano. Ele tinha que ser um humano perfeito, sem haver pecado, sem ter pecado ele mesmo. Um espírito humano genuíno em um corpo humano genuíno, onde ele levaria os nossos pecados sobre a cruz. Então era muito importante, como a gente vê aqui nesse ponto, que Jesus deveria assumir verdadeiramente a humanidade para proporcionar a nossa salvação. Número 2, a gente vê que Cristo deveria assumir a verdadeira humanidade para vencer sobre o diabo. Não só para tomar o nosso lugar, mas para vencer o diabo. É o que o apóstolo João diz em 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Eu acho interessante essa frase que está aí na sua apostila, que a cruz e a coroa estão integralmente relacionadas. Jesus teve que suportar a cruz para ganhar a coroa do Messias, e a coroa foi conquistada com base na cruz. Ou seja, Jesus não receberia a glória novamente do Pai se ele não fosse para a cruz. O plano era ir para a cruz. Tanto que Pedro, sendo usado pelo diabo, tenta dissuadir Jesus de ir para a cruz. Não, Jesus, não vai para a cruz, não, tem pena de ti mesmo. E Jesus sabia que ele veio para morrer. Ele precisava morrer para levar os nossos pecados e para vencer o diabo, gente. E essa é a grande vitória que nós podemos ver em Cristo como homem. Uma vitória que exige que o nosso Senhor venha à terra como carne e morra como homem. Olha, letra C na sua apostila está aí. Cristo deveria assumir a verdadeira humanidade para cumprir as promessas e as profecias divinas. Ele não poderia vir como Deus, as profecias já eram para um homem. Então Jesus teve que assumir um corpo humano, se tornar como um ser humano para cumprir as promessas e as profecias divinas. Romanos capítulo 15, do verso 8 até o verso 9, diz assim: pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, da aliança, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Ele foi constituído ministro de circuncisão, de aliança. Aliança, corte de carne e sangue vai jorrar. Então Jesus precisava vir, porque em prol da verdade, aquilo que Deus tinha falado, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. 2 Coríntios capítulo 1, no verso 20, diz assim: porque todas as promessas de Deus, todas as promessas de Deus, tem nele o sim. Por isso também por meio dele se diz um amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então as promessas de Deus encontram o seu ápice e a sua concretização em Jesus. Tem nele, em Jesus, o sim, a confirmação. E também por meio dele, por meio de Jesus, é que posso dizer amém. Amém é uma palavra sirofenícia que fala de fidelidade. Quando eu leio essa passagem, eu lembro que em Cristo Jesus, porque ele veio como homem, ele pôde confirmar as promessas de Deus, e não só confirmar as promessas de Deus ou autorizar as promessas de Deus, o sim, ele também veio para afirmar a fidelidade da parte de Deus em cumprir as suas promessas. Lembrando de Isaías capítulo 55, as palavras que saem da minha boca não voltam para mim vazia. Elas prosperam naquilo que eu a designei. Então, todo o relato bíblico, todas as promessas bíblicas encontram em Jesus a sua concretização.
Todas as promessas de Deus são baseadas no que Jesus fez por nós. Todas as promessas de Deus são baseadas naquilo que Jesus fez por nós. E a gente consegue conectar essas promessas. A gente não vai conseguir falar todas as promessas, mas existem 3 classes de promessas que Jesus ele cumpre. E a gente consegue ver, por exemplo, no Antigo Testamento, que a unção de Deus, ou ungir com óleo, era feito em 3 classes de funções. O sacerdote, o rei e o profeta. E a gente vê que Jesus cumpre tudo isso no seu ministério. Número 1, era necessário que Jesus viesse em carne para cumprir a promessa de um profeta maior do que Moisés, cujas palavras seriam perfeitas para nos levar à salvação. E Jesus cumpre essa promessa, a promessa do profeta que ainda virá. Naquele sentido, no profeta que virá, Jesus já veio. Né? Ele é o que? Ele é o profeta. Se Moisés era profeta, Jesus é o profeta. E a gente entende que os profetas, eles falavam a palavra de Deus, mas que Jesus é a palavra de Deus, aleluia. Jesus não é só a palavra de Deus, o sim e o amém, ele é o cumprimento dessas palavras, ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus profetizadas nas Escrituras. Número 2, era necessário vir como homem para cumprir a promessa de um sacerdote maior do que qualquer sacerdote, qualquer linha de sacerdote que já houvesse no Antigo Testamento. E Jesus cumpre a promessa do sumo sacerdote que virá, juntamente com todas as profecias, com todos os rituais que ensinavam e proclamavam a necessidade de um sacrifício melhor. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que um sacerdote ministra a Deus. Mas é só Jesus, na sua humanidade, presta atenção, na sua humanidade, que poderia se apresentar como a última oferta de sacrifício. E quando ele faz isso, ele cumpre a promessa do sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Número 3, era necessário vir como homem, para cumprir a promessa de um rei que governaria para sempre, um filho de Davi. E Jesus cumpre essa promessa do rei e todas as profecias do reino messiânico, gente. Jesus é o rei. Os reis, então, governam no lugar de Deus, ou em nome de Deus. Mas só o próprio Filho de Deus está qualificado para ser o seu regente, o seu governador sobre o mundo inteiro. Ainda mais quando ele retornar em glória na sua segunda vinda. Então Jesus precisava vir em carne para poder cumprir todas essas 3 classes de profecia. E por último, letra D, para a gente terminar. Era necessário que Cristo assumisse a verdadeira humanidade para se tornar o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, do verso 5 e verso 6, diz: porque há um só Deus e um só mediador. Olha só como é que Paulo junta isso para Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Cristo Jesus, o quê? Homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, Timóteo? Em todo tempo, a cada oportunidade, a gente precisa pregar que Jesus Cristo veio como homem e que é o único mediador. Jesus, o homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, na próxima aula, a gente vai falar, ainda falando sobre a pessoa de Cristo, a gente vai falar um pouquinho sobre a união hipostática. Agora a gente vai juntar essas 2 realidades, a realidade de Jesus ser 100% homem, 100% Deus, e como isso se encaixa na história bíblica. Eu espero que você não desista desse curso, fica comigo até o final, que vai ser bênção para a sua vida. A gente se vê no próximo áudio. Tchau, tchau.